Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, hein? Hoje nós vamos fazer resoluções de exercícios relacionados ao espaço brasileiro. Vamos falar de climatologia, vamos falar de climas brasileiros, legal? Todos os exercícios que tem aqui, galera, eles são voltados ali para o Colégio Naval, para quem vai prestar o concurso de Colégio Naval. E aí é muito importante, galera, muito importante que vocês já tenham aí uma base, né, de noções relacionado à climatologia do Brasil. Bacana? Então vamos junto, galera. Questão número 1, galera. A gente tem aqui duas imagens, né, com anos diferentes. Na verdade, é a mesma paisagem ali com anos diferentes. A primeira em 1980, a segunda em 2000. E nós estamos vendo que está ocorrendo um processo, né? Que é um processo ali que está tendo chuva. Legal? Então vamos ali para a pergunta. Bom, a figura ilustra a alteração na distribuição das, e aí tem uma lacuna para você preencher, como resultado de 3 décadas de desmatamento em certo setor da floresta amazônica. O deslocamento desse tipo de precipitação é um efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície que promovem a concentração da pluviosidade nas bordas das áreas desmatadas. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência mais uma lacuna na região. Então, galera, basicamente está te pedindo para você aí dizer, né, quais são os tipos de chuva que você tem dentro dessa imagem que está sendo representada aí, e além disso, né, está te pedindo também que você cite uma consequência desse processo. Legal? Então vamos lá, vamos entender, né, galera? Vamos entender a partir do texto. Bom, está dizendo aqui que a figura ela ilustra uma alteração na distribuição das chuvas. Legal. Mas que chuva é essa? Como que eu vou saber disso, galera? Analisando a imagem, tá? Muito simples, galera. Olha para a imagem. A imagem está mostrando para a gente o quê? Um círculo, né? Em 2000 e em 1980 também. Se vocês repararem, a gente tem um processo das árvores que é o quê? O processo de evapotranspiração, né? Onde as árvores, onde a vegetação de modo geral, ela lança a umidade para a atmosfera. Ela lançando umidade para a atmosfera, nós vamos ter o quê? Maior probabilidade de formação de nuvens. Logo, vamos ter também chuva. Legal? E na imagem também, em 2000, a gente já começa a verificar o quê? Um processo também, né, de convecção, esse processo cíclico, né, onde a gente vai ter chuva, onde a gente vai ter evaporação ou evapotranspiração, formação de nuvens. Então, galera, é um processo cíclico, tá? Isso que a gente chama de convectivas. E aí, para você responder essa questão, você precisa ter uma noção de ciclo hidrológico, né, de ciclo da água. Além disso, você precisa saber os 3 tipos de chuvas que existem, né? O que é uma chuva orográfica, o que é uma chuva frontal e o que é uma chuva convectiva, também chamada de verão. No nosso caso, a gente já sabe aqui que é esse tipo de chuvas convectivas, né? Ou também chamada de chuvas de verão. Ah, mas por que chuvas convectivas? Percebam o movimento que a água está fazendo durante o dia, evaporação, tá? Consequentemente, o que vai acontecer? Formam-se as nuvens, evaporação ou evapotranspiração, lança a umidade para a atmosfera, formam-se as nuvens, condensa, né, toda essa massa gasosa de água, consequentemente forma nuvens, e aí vem abaixo isso. Legal? Então, tá lá, ó, vamos voltar no texto. A figura ilustra a alteração na distribuição das chuvas convectivas, né, como resultado de 3 décadas de desmatamento em um certo setor da floresta amazônica. E aí vamos partir lá para a consequência. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência... O que pode ter como consequência, galera? O que pode ter como consequência a perda de umidade, que é exatamente o que que a imagem está trazendo para a gente e que o texto ele já disse para a gente. A gente vai ter o que? Desmatamento, é uma retirada da cobertura vegetal. Quando eu retiro a cobertura vegetal, o que eu vou ter?
O que eu vou ter, galera? Quando eu retiro aí a cobertura vegetal, a vegetação, eu vou ter uma redução de umidade do ar sendo lançado para a atmosfera, ou seja, vapor d'água para a atmosfera. Legal? Então, uma das consequências que a gente vai ter é um menor volume de água, né, disponível na atmosfera, ou uma menor taxa de chuva naquela região. Em contrapartida, o que a gente vai ter aí também? A água, né, o recurso da água, ela é muito utilizado para quê? Exatamente, né, galera? Para produções agrícolas, né? Vai favorecer as produções agrícolas. Então, a gente já sabe que essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência o quê? A redução da produtividade agrícola. Tá lá, galera. Letra C. Primeiro, chuvas convectivas. Segundo, a redução da produtividade agrícola. Legal? Vamos avançando. Bom, questão número 2. Sobre os fatores climáticos que influenciam o Brasil, assinale o que for correto. Galera, presta muito atenção nessa questão, tá? O que são elementos e o que são fatores e elementos climáticos, né? É aquilo que vai influenciar o clima. Presta muito atenção nisso. E aí vamos lá. Afirmativa número 1. A gente vai ter o quê? Cidades em latitudes próximas à linha do Equador, que atravessam a região norte do Brasil, têm médias de temperatura mais elevada e amplitude térmicas menores, em geral, que as cidades do sul. Perfeito, galera. A gente sabe que a região, né, mais próxima à linha do Equador vai se enquadrar dentro da zona equatorial, que é a zona mais quente que a gente tem dentro do planeta Terra. Tá? Em compensação, por eu ter aí uma alta temperatura, eu vou ter o quê? Bastante chuva. Por que bastante chuva? Porque eu tenho uma temperatura bastante elevada. Além disso, a gente vai ter uma convergência de ventos nessa região. E aí, vejam bem, isso vai permitir que a amplitude térmica, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a mínima e a máxima. Ela seja o quê? Menor. Por que ela seja menor? Porque a variação de temperatura ela vai ser praticamente nula, ok? Vai ter variação? Sim, vai ter variação, mas ela não vai ser uma variação tão grande assim se formos comparar com a região sul do Brasil, onde eu vou verificar grandes oscilações de temperatura. Legal? Ao longo do ano, certamente. Bacana? Então, questão 1 correta. 2. A cidade de Santos, em São Paulo, possui menor amplitude térmica que em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Legal, perfeito. A cidade de Santos, em São Paulo, possui uma menor amplitude térmica. Isso está correto, né, galera? O que é uma menor amplitude térmica? A variação ela é baixa. Até porque a cidade de Santos ela está em uma região mais alta do que o Mato Grosso do Sul. Show? Bom, então vamos lá. 4. Uma das principais correntes marítimas quentes que atua na área litorânea brasileira é a corrente do Brasil. Perfeito, galera! É só vocês pegarem um mapa de correntes marítimas e vocês vão observar exatamente isso, né? Que a corrente marítima que passa pelo litoral brasileiro, que é a chamada de corrente do Brasil, ela traz águas quentes. E aí vejam bem, se essas águas são quentes, né? Da onde que elas estão vindo? Da onde que elas estão vindo? Exatamente, de uma zona equatorial, próximo à linha do Equador. Então, a questão 4, ela também está correta. E aí, vamos lá. Questão 8. Os municípios brasileiros localizados no sul do país não possuem influência de massas de ar tropicais. Falso ou verdadeiro, galera? Vamos lá. Questão sul. Região sul do Brasil é cortado por quem? Exatamente, pelo Trópico de Capricórnio. Opa! E aí, vamos lá. Se é cortado pelo Trópico de Capricórnio, a gente vai ter o quê? A influência de duas massas de ar tropicais, né? Que são quem? A massa tropical continental, MTC, e a massa tropical atlântica, AMTA. Ok? Então, essa questão aí, ela está errada. Bom, 16. As cidades brasileiras que apresentam médias térmicas menos elevadas no país possuem localização em latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio e as altitudes acima da média brasileira. E aí, galera,
corretíssimo, né? Ou seja, as cidades que apresentam médias térmicas menos elevadas, o que é umas médias térmicas menos elevadas? É uma temperatura bem mais amena, né? Elas estão localizadas aonde? Abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, ela faz parte ali do clima subtropical. Consequentemente, as suas altitudes elas estão até um pouco mais acima aí da média brasileira. Show? Então, galera, nosso gabarito aqui é o quê? A 1 está correta, a 2 está correta, a 4 está correta e a 16 está correta. Só a 8 que está errada. Então, alternativa E. 1, 2, 4, 16, que é igual a 23. Legal? Vamos avançar. Questão número 3, galera, tá lá, ó. A maior parte do território brasileiro está localizado entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Vale mencionar aqui o seguinte, galera, o Brasil ele se enquadra aí dentro de uma zona intertropical, que seria uma zona entre os trópicos. Bacana? Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ter uma predominância de climas quentes e úmidos. Show? Então continuando. Isso torna o Brasil um dos países do mundo com excelentes condições para a geração de energia solar. Por que excelentes condições para a geração de energia solar? Porque o Brasil tem grande parte do seu território dentro da sua zona equatorial, que é aquela zona que recebe radiação solar, uma maior intensidade de radiação solar durante todo o ano. Show? Mesmo com uma variação climática significativa entre as suas regiões. Né? E aí, o que seria? Por que essa variação significativa entre as regiões? Sobretudo a região norte e sul, né? Porque a gente vai ter basicamente quase que um extremo. Enquanto que na região norte a gente vai ter ali uma maior intensidade de radiação solar, já na região sul a gente vai encontrar o quê? E aí, a região sul, que é aquela zona que está fora da zona intertropical, já faz parte ali da zona temperada, né? A intensidade de radiação solar ela não é tão intensa assim, legal? Então, basicamente, enquanto que na região sul a gente tem uma temperatura mais amenas, consequentemente a radiação solar também é menor, a região norte do Brasil é uma região com maior intensidade. Legal? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Considere os climogramas. O que é um climograma, galera? É um gráfico de chuva, tá aqui. E o mapa para responder a questão. Então, de cara, aqui no climograma, eu já consigo identificar quais são os climas e, basicamente, as regiões, né? Que é o que o mapa aqui está indicando. Então, se a gente observar, eu tenho as características climáticas dentro do climograma, e enquanto no mapa eu tenho ali, né, alguns estados que estão enumerados. Então, vamos primeiro analisar o climograma. Climograma 1. Qual é a principal característica que eu vou enxergar dentro dele? Eu já consigo ver que ele tem aí os meses do ano, né? São bastante volumosos de chuva, né? Já consigo ver isso, de janeiro a dezembro. Eu sei que eu não tenho todos os meses do ano ali embaixo, né? Mas eu tenho J, M, M, J, S, não tenho, por causa que ficou pequeno. Mas eu sei que cada barrinha daquela representa um mês, legal? Então, eu já consigo identificar de cara nesse climograma que a principal característica dele é ter um volume de chuva elevado, legal? Bom, outra coisa é a temperatura. Eu consigo observar também o quê? Que a temperatura dele possui o quê? Pouca variação. O que isso significa? Que a amplitude térmica ela é menor, pequena. Show? Olha lá, a variação ela é muito baixa. Tá? E aí a gente já sabe que pode ser uma característica de um clima equatorial, dentro do território brasileiro, né? Muita chuva e menor amplitude térmica. Já o segundo climograma, eu tenho umas características inversas, né? Beleza, eu também consigo encontrar volume de chuva em todos os meses, mas observem como esse volume de chuva ele é muito menor. Tá? Muito menor. Enquanto ali o climograma 1 bate mais de 300 milímetros por ano de volume de chuva, por ano não, né? Por mês, eu tenho ali no segundo climograma, quase que chegando a 100 milímetros de chuva em determinado mês. Tá? Então, observem, eu também tenho aí um volume de chuva que ele é menor, mas eu tenho chuvas que também são bem distribuídas entre todos os meses. Agora, a linha de temperatura. Olha que coisa interessante. Ela tem o quê? Uma variação muito grande, né? Olha aí a queda que ela faz ali, sobretudo no inverno.
A temperatura vai lá embaixo no inverno. E por que a temperatura vai lá embaixo no inverno? Muito característico dessa região aqui, né? Depois eu vou falar para você. E aí, o que essa linha de temperatura está dizendo para a gente? Que a amplitude térmica ela é grande, elevada, legal? Que é muito característico de qual região ou de qual clima do Brasil? Exatamente, né? O clima subtropical. E aí, por que clima subtropical? E aonde que está localizado esse clima subtropical? Região sul do Brasil, legal? E aí, por que a temperatura ali no inverno despenca, né? Vai lá embaixo? Porque vai sofrer influência de uma massa de ar, que a gente chama de MPA, Massa Polar Atlântica. Show? Ela chega com maior intensidade durante a estação do inverno. Então vamos para a pergunta. Os climogramas 1 e 2 são respectivamente característicos das áreas indicadas no mapa pelos números. Já matamos aqui, né? Climograma 1, chove pra caramba, volume de chuva elevado e pouca variação. Clima equatorial, região norte, número 2. Enquanto que o segundo climograma, eu consigo ter um volume de chuva também em todos os meses, sendo que um pouco menor, e a minha amplitude térmica ela é elevada, né? Qual é o clima? Subtropical, região sul, número 4. Legal? Vamos lá. Então, alternativa aí, letra A. 2 e 4. Show? Continuando. Questão 4, galera. Assinale o que for correto sobre massas de ar e sobre as massas de ar que atuam no território brasileiro. Então, são duas questões aqui, né? As massas de ar, de maneira geral, e as massas de ar que atuam no território brasileiro. Vamos analisar. 1. A massa equatorial atlântica, a MEA, de característica fria e seca, atua na região sul e sudeste do país, provocando a ocorrência do fenômeno conhecido como friagem. Tá certo isso, galera? Claro que não. A MEA, ela não tem característica fria e seca, muito pelo contrário. Ela tem uma característica de ser quente e úmida. Por que essas características, galera? Primeiro, qual é a sua localização? Ela está ali, tem o seu centro de origem no Oceano Atlântico, né? Mais especificamente no Atlântico Norte. E por ela estar no oceano, ela já é o quê? Úmida. E pela sua localização mais próxima da linha do Equador, ela tem o quê? Características quentes. Então, a MEA é uma massa quente e úmida. Lembra lá, galera, do macete, né? Quando eu tenho o A no final, significa de Atlântico. Logo, é uma massa úmida. Quando eu tenho C de continental, ela é seca. Show? Bom, e aí depois continua errando, né? Atua nas regiões sul e sudeste do país? Não, basicamente atua na região nordeste do Brasil, né? Provocando a ocorrência do fenômeno conhecido como friagem. Não, galera, não é essa massa de ar que ocasiona aí a friagem. É uma outra massa de ar conhecida como MPA, que traz as massas polares ali lá da Patagônia, né? Da Argentina, e acaba levando essa massa polar muito forte para a Amazônia, criando um fenômeno de friagem. Mas não é a MEA que faz isso. Show? Então, tudo errado nessa questão. 2. 5 massas de ar atuam no Brasil, das quais 4 podem se formar no inverno e no verão, e somente uma tem a sua formação predominantemente no inverno. Perfeito, galera, tá certo. Qual que é? Bom, nós temos aí 2 equatoriais, 2 tropicais e uma polar. Temos a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Depois, massa tropical continental e massa tropical atlântica. 4 já. E qual é a quinta? É a massa polar atlântica. Então, a gente tem 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. E, de fato, né, numa outra questão que a gente resolveu aqui, nós vimos que durante a estação do inverno, a gente tem uma maior intensidade de uma massa de ar, que é a MPA, Massa Polar Atlântica. Então, questão 2 aí está correta. Bom, 4. Ao se deslocarem, as massas de ar podem sofrer transformações que as diferenciam de sua formação original, devido à interação com outras massas de ar. E aí, galera, o que vocês acham?
Perfeito, né? As massas de ar, elas se deslocam na atmosfera e aí elas podem encontrar com outras massas de ar, mais úmidas ou mais secas. E a partir daí, elas podem ter diferentes características. Quer ver um exemplo? A massa equatorial continental, a MEC. Né? Aonde que tem o centro de formação da MEC? Exatamente em cima da floresta amazônica. Tá? Por ser equatorial, ela é quente. Agora, por ser continental, ela deveria ser seca, mas ela não é seca. Por que ela não é seca? Porque a floresta amazônica ela lança para a atmosfera o que a gente chama de vapor d'água, muita umidade, e acaba tornando essa massa de ar úmida. Então, o que era para ser quente e seca acaba se tornando quente e úmida. Legal? Bom, vamos lá. 8. Devido às características do meio físico no Brasil, o relevo não interfere nas trajetórias da massa de ar. E aí, galera, tá certo isso? Claro que não, galera. A gente tem influência do relevo, sim. Quer ver um exemplo? Está na região Nordeste, o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema funciona como uma barreira natural, barrando a massa equatorial atlântica. Ou seja, é aquela massa que traz umidade do oceano para dentro do Nordeste, sendo que, em determinado momento do caminho, vai encontrar com o Planalto da Borborema. E aí o que é interessante é o seguinte, né? A gente vai ter ali um tipo de formação de chuva, que é o quê? As chuvas de relevo, né? As chuvas orográficas, e do outro lado do Planalto da Borborema, a gente vai ter um ambiente muito mais seco. Por que seco? Porque a umidade ficou do outro lado. Legal? Bom, então tá errado. E por último aí, a 16. No inverno, quando ocorre o encontro da massa tropical atlântica e da massa polar atlântica, tem-se a formação de frentes frias e a ocorrência de chuvas. Perfeito, galera. A massa polar atlântica, ela surge, né, lá na Patagônia, na região, lá na pontinha da América do Sul, trazendo um frio polar, e aí vai subindo pela região sul do Brasil até que ela se encontra com a massa tropical atlântica, né, que é aquela que vem do litoral Atlântico Sul e acaba formando um tipo de chuva que a gente chama de chuvas frontais. É quando duas massas de ar se encontram, uma úmida e quente, outra fria e seca. Show? Bom, então aí a nossa questão correta é a letra C, né? A 2, a 4 e a 16, somando 22. Vamos lá, galera, questão número 5. A gente tem aí um textinho que vai servir de apoio para a elaboração dela, né? E aí esse texto basicamente tem ali, ó, onde a onda de frio derruba a temperatura no sul e avança pelo sudeste, centro-oeste e parte da região norte, né? Ou seja, tá vindo aí uma massa de ar pela região sul, que vai avançando pelo sudeste, centro-oeste e também chega até em parte da região norte. E aí, vamos ler só um trechinho desse texto de apoio. Ó. Uma forte massa de ar vinda da Argentina e chegou ao sul do país nesta segunda-feira. Deve causar uma onda de frio nos próximos dias em inúmeras regiões. E aí vai falando da consequência dessa entrada de massa de ar vinda da Argentina, né? Qual é essa massa de ar, galera? A gente já falou aqui, hein? Lembra dela? Bom, vamos na questão agora. Sob o deslocamento dessa massa de ar sobre o Brasil, é correto afirmar que, questão A, sua origem ao entrar no Brasil está associada à baixa do Chaco, parte da Argentina e do Paraguai? Tá certo isso? Não, muito pelo contrário, né? Primeiro que a sua origem não está ali, então isso já está errado. Questão B. Sua origem, ao entrar no Brasil, está relacionado às porções do Oceano Atlântico próximo à Patagônia, sul da Argentina. Tá aí, galera. Que massa de ar que a gente está falando? Exatamente. A MPA, Massa Polar Atlântica. Tá? Galera, presta atenção nessa questão, hein? Sobretudo nessa massa de ar em específico, a MPA é muito cobrada nos vestibulares, tá? E aí lembra disso, galera. Sua origem ao entrar no Brasil está relacionada às porções do Oceano Atlântico Sul próximo à Patagônia, na região sul da Argentina. Show? Vamos continuar. Bom, questão número 6. Nós temos um mapa ali que está mostrando as temperaturas,
né, em cada estado, né, em cada região do estado, e nós temos uma tabela que vai mostrar a umidade relativa do ar por regiões do país para o dia, né? Então, a gente tem ali uma média de umidade relativa. Norte 60-70, Nordeste 90-60 e por aí vai, tá? Vamos na pergunta. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? E aí, galera, quais foram? Como que a gente vai saber disso? Temos que observar o mês do ano, galera. Qual foi a data ali? 28/8 de 2014. Mês 8, qual mês que é? Agosto. E aí, vamos lá. Presta atenção numa coisa. Esse mês de agosto, nós vamos estar passando por qual estação do ano? Perfeito, galera. Vamos estar passando pelo inverno. Então, as regiões do Brasil terão características muito diferentes, né? Muito diferente. E aí, galera, vamos lá. Olha só que coisa interessante, algo que a gente já falou aqui também, né? No inverno, a gente tem a incidência de uma massa de ar, né? Qual é essa massa de ar? MPa. Guarda isso. Então, vamos lá. Qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar na região Nordeste e Sul? Vamos lá, região Nordeste, nós vamos ter o quê? De 90% a 100% de umidade relativa, ou seja, é bastante chuva, né? Enquanto que na região Sul, a gente vai ter aí de 90% a 70% de umidade relativa. Bom, primeiro, quais são os fatores? Letra A, altitude, que formam barreiras naturais? Não, muito pelo contrário. Se é uma barreira natural, está barrando toda a vegetação, né? Questão B, vegetação que afeta a incidência solar? Vegetação que afeta a incidência solar? Não, muito pelo contrário, né? A vegetação não afeta a intensidade de radiação solar, seria ao contrário, né? Letra C, massas de ar que provocam precipitações. Perfeito, tá aí a resposta, né? São as massas de ar responsáveis por trazer umidade. E aí, vamos lá. Região Nordeste, a gente tem quem? Temos quem? A massa equatorial atlântica. Enquanto que na região sul, nós temos quem? O encontro de duas massas de ar, que é quem? A massa polar atlântica, lembra que eu pedi para você guardar, com a massa tropical atlântica. Show? Duas massas aí úmidas, né? Uma fria e uma quente, né? Porque é tropical, é quente, e elas vão se chocar de frente, formando um tipo de chuva, que a gente vai chamar de chuvas frontais. Acompanhou? Vamos para a próxima. Questão 7. Os chamados rios voadores são correntes de ar carregadas de vapor de água. A imagem representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul, sobretudo no Brasil. Galera, o fenômeno dos rios voadores é fantástico e você precisa saber disso, né? Na verdade, nada mais é do que uma grande umidade que fica disponível na atmosfera com o surgimento aí, né, das taxas de evapotranspiração que a floresta lança, somando com a entrada das massas de ar úmidas advindas do oceano. E aí essas massas de ar que se concentram em cima da floresta amazônica, elas vão se deslocar para a região sul-sudeste do Brasil e da América do Sul como um todo. Tá? Qual é a consequência disso? Chuva. Chuva, chuva. Umidade. Legal? Bom, então vamos lá. Considerando a imagem e o fenômeno dos rios voadores, é correto afirmar que, alternativa A, em 2, ou seja, na posição 2 ali, verifica-se o fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação da água do oceano. Não, o 2 a gente já está onde? Na floresta amazônica, né? O oceano está ali no número 1. Em 4, verifica-se a evapotranspiração na Amazônia, que absorve a umidade dos ventos que a percorrem. Não, galera. Em 4 a gente já está verificando o quê? Chuva. Olha lá o desenhozinho do 4.
Olha lá como a nuvenzinha embaixo já tem gotículas. E observe o número 2 como é diferente. As setas elas estão para cima. Isso já demonstra o processo de evapotranspiração. Enquanto as gotículas embaixo da nuvem demonstram o quê? Chuva. Show? Então está errado. C. Em 1, verifica-se a precipitação que participa da formação dos rios voadores, que correm pela bacia do Amazonas. Não, galera, totalmente errado. Em 1 a gente tem o quê? Evaporação, só isso. É o oceano lançando umidade para a atmosfera. Questão letra D. Em 3, verifica-se a barreira orográfica geográfica dos Andes, em que redireciona os ventos para o centro do continente. E aí, será que é essa? Ali na posição 3 a gente vai encontrar os Andes? Sim, vamos encontrar, né? E de fato, se a gente for analisar a linha pontilhada, ela segue uma linha reta, mas aí chega numa barreira orográfica, o que acontece com ela? Essa massa de ar ela se desloca, né? Redirecionando o seu fluxo. Bom, faz sentido, né? Mas vamos analisar a última para a gente ter certeza. E, em 5, verifica-se a chegada das massas de ar ao extremo sul do Brasil e o seu redirecionamento ao Paraguai e à Argentina. Tá certo isso no 5? Não. No 5, o que eu tenho? O 5, eu tenho umidade, precipitação na região sudeste do Brasil. Tá? Não tem nada de redirecionamento. Perfeito? O redirecionamento está onde? No número 6. Então, galera, você precisa prestar atenção aqui nos detalhezinhos, tá? Nas figuras que estão nesse mapa. Bom, e aí a resposta correta, como nós vimos, é a letra D, né? Essa massa de ar chega nos Andes, o Andes que é uma barreira orográfica natural e redireciona esses fluxos de massa de ar. Foi? Vamos lá. Questão 8, galera. Vamos lá. O futebol faz parte do cotidiano de grande parte dos brasileiros. É um dos assuntos nas rodas de conversa, nos mais variados locais, além de ser um grande divertimento para quem vai aos estádios para assistir. Um torneio de futebol importante é a Copa Libertadores, do qual o Flamengo foi campeão em 2019, da América, do qual participam equipes de quase todos os países da América do Sul. Uma das preocupações das equipes brasileiras participantes da Copa é jogar na cidade de La Paz, na Bolívia. Essa preocupação existe, pois essa cidade está situada... Galera, quem gosta de futebol, ou até mesmo quem não gosta, né, com certeza já ouviu dizer que a questão do ar é rarefeito quando se jogam em cidades que estão em altitudes mais elevadas. Qual é a consequência disso? Você tem aí, os jogadores relatam falta de oxigênio e a bola ela tende a correr mais, porque o atrito é muito menor em altas altitudes. Tá? E aí presta atenção aqui. Essa preocupação que existe, pois essa cidade está situada... Bom, já falamos aqui que ela está situada em altas latitudes. Show? Então, a gente já pode descartar todas as questões que estão dizendo que ao nível do mar. Não! Se está ao nível do mar, eu tenho o quê? Eu tenho uma altitude que é 0. Né? Então, eu já descarto a C, a D e a E de cara. E aí eu fico com a A e com a B, que eu vi ali que já tem a mais de 3.000 metros de altitude. Legal? Então, vamos continuar. Vamos entender o porquê dessa preocupação. Questão letra A, né? Alternativa A. Essa preocupação existe, pois essa cidade está situada a mais de 3.000 metros de altitude na Cordilheira do Himalaia. Opa! Cordilheira do Himalaia? Na Bolívia? Na América do Sul? Tá certo isso? Claro que não, galera. A Cordilheira do Himalaia ela está no continente asiático. Qual é a cordilheira que a gente tem aqui na América do Sul? Cordilheira dos Andes, né? Olha a alternativa B. A mais de 3.000 metros de altitude, perfeito, na Cordilheira dos Andes. Dos Andes, acabou, tá aí o nosso gabarito. Questão 9. Com base nos climogramas 1, 2 e 3 e nos seus conhecimentos sobre a classificação climática segundo Strahler no Brasil, assinale as afirmativas que seguem. Vamos lá, galera. Bom, temos 3 climogramas, né? Um que é da cidade de Maceió, um que é de Poços dos Caldas, Minas Gerais, e outro que é em Bagé, Rio Grande do Sul. Então, basicamente, temos 3 regiões do Brasil diferentes, né? E aí eu já consigo ver diferentes características também
dentro dos seus climogramas, né? Enquanto que no climograma 1 ali em Maceió, a gente tem uma chuva bem concentrada ali, né, nos meses de maio, né? No climograma 2, em Poços de Caldas, em Minas Gerais, eu já vejo que o meu inverno ele é seco, né? O volume de chuva é praticamente nulo. E o verão ele é até bastante volumoso. E no 3, eu já consigo ver o quê? Chuvas, né? Durante todos os meses do ano, mas um volume de chuva menor. E eu consigo ver também uma amplitude térmica bem considerável, né? Tá lá, ó. Olha lá. Durante o mês do inverno, essa temperatura cai, entrada da MPA, e durante o verão, essa temperatura sobe, né? Isso aí vai dizer que é uma amplitude térmica elevada. Enquanto que nos outros climogramas, no 1 e no 2, essa variação, né, essa oscilação entre a mínima e a máxima, ela não é tão grande assim. Então, vamos analisar as afirmativas. 1. O climograma 1 é típico do clima litorâneo, úmido e fortemente influenciado pela massa tropical atlântica. Tá certo isso, galera? O climograma 1 é típico de um clima litorâneo úmido. Tá certo isso? Como que eu vou saber disso? Certamente pelo próprio volume de chuva que a gente vai ter. E aí eu preciso saber onde que é Maceió, né? Alagoas. E aí presta atenção numa coisa. Esse climograma que vocês estão vendo, de fato, ele traz características do clima tropical litorâneo, né? Que é aquele clima que está ao longo do litoral e que recebe influência diretamente da massa tropical atlântica. Show? Bom, já vimos que 1 está certo. 2. O climograma 2 é típico das áreas com latitudes mais altas do território brasileiro. Galera, o que são latitudes mais altas? São aquelas regiões que estão mais distantes da linha do Equador. Quanto mais próxima da linha do Equador, baixas latitudes. Quanto mais próximo, mais distante da linha do Equador ou mais próximo do polo, altas latitudes. Legal? Então, o climograma 2 é típico das áreas com latitudes mais altas do território brasileiro. Tem estações bem definidas e sem influência de massas de ar carregada de umidade. Bom, existem alguns erros aí dentro dessa 2. Primeiro, o correto seria, né? É típico das áreas com maiores altitudes, e não latitudes. Por isso que está o erro aí, né? Consequentemente, a gente vai ter sim estações do ano bem definidas, como vocês podem observar no climograma. O que seria estações bem definidas? O inverno é seco e o verão é chuvoso. Isso você já consegue observar no climograma. O meio dele, que é a estação do inverno, é completamente seco. E aí as bordas, que seriam os meses do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, né, seria bastante chuvoso. Então, a questão 2 está errada pelo fato das áreas com latitudes mais altas. Na verdade, seriam altitudes mesmo em relação ao nível do mar. Tá? E, de fato, Poços de Caldas é uma região mais elevada da região sudeste, sobretudo de Minas Gerais. E o 3. O climograma 3 é típico do clima tropical e predomina na maior parte do território brasileiro. A amplitude térmica anual é baixa e a principal massa de ar que predomina na região é a MTC. Já vimos que não, completamente errado. Primeiro, massa de ar é a MPA. Segundo, o clima da região sul é o clima subtropical. O clima tropical está no centro-oeste brasileiro, tá? Então, a alternativa correta aí, somente a 1, né? Letra A, 1 apenas. Questão 10. Assinale as alternativas corretas. Então, vamos lá. Temos aqui algumas afirmativas para analisar. Vamos junto. 1. O fenômeno El Niño causa aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico. No Brasil, a ação do El Niño acentua a seca no Nordeste e a chuva no Sul. Tá certo isso ou tá errado? Correto, galera. O fenômeno do El Niño ele é aquele fenômeno de aquecimento superficial das águas do Pacífico em direção à costa oeste da América do Sul. Legal? E aí, uma das consequências aqui no Brasil é, de fato, né, acaba intensificando as secas na região nordestina e traz chuva ali para o sul e para o sudeste do Brasil também. 2. O fenômeno Laninha. O que é o Laninha? É o inverso do El Niño. Ao invés de aquecer as águas em direção à América do Sul, aquece as águas em direção ao continente da Oceania. Legal? Lá para a Austrália. E aí vamos lá.
O fenômeno El Niño provoca um resfriamento das águas do Atlântico e acentua o frio e a umidade. Já vimos que está errado, né? Porque, primeiro, não causa um resfriamento das águas do Atlântico, causa um resfriamento das águas do Pacífico. Então, já descarto de cara. Questão ali 4. Um dos sistemas atmosféricos tropicais mais atuantes no Brasil, especialmente na região norte e nordeste, é denominado de ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. Esse sistema causa aumento de temperatura e das chuvas, dependendo do seu deslocamento sazonal ao norte ou ao sul do Equador. Além disso, é o responsável pela formação de nuvens espessas que provocam fortes tempestades e acentuam o calor nas regiões tropicais. E aí, galera, o que vocês acham? Certo ou errado? Certo, tá? A ZECIT nada mais é, galera, do que uma grande massa de ar em que ela está correndo, né, nessa faixa intertropical. E aí o que é interessante é exatamente isso. Ela acaba provocando um grande aumento de temperatura na região próximo, né, à linha do Equador, e isso acaba também impactando as regiões tropicais, né, um pouco mais distante, como a região sudeste do Brasil. Tá? Então, de fato, a ZECIT é uma importante massa de ar que é responsável por trazer um aumento de temperatura, consequentemente de chuva também, porque se aumenta a temperatura, intensifica o processo de evaporação, logo mais formação de chuva. Tá? Bom, então, questão 4 aí, ela está correta. E a 8, as chuvas de monções, características do verão, causam inundações devastadoras, afetando milhares de pessoas, provocando prejuízos na agricultura e na área urbana. As monções atingem as regiões do sudeste brasileiro, especialmente São Paulo. Galera, vamos lá. O que seriam essas chuvas de monções, né? É basicamente um fenômeno que acontece na região nordeste do Brasil. Então, já vi que essa região, essa questão afirmativa, ela está errada, né? Porque está falando ali de sudeste. E aí, o que seriam essas monções? É aquele momento em que eu tenho, durante o verão, eu tenho um grande volume de chuvas em determinada região, propiciado aí pelo avanço das massas de ar úmida do oceano. Enquanto que no inverno, isso se inverte, né? Eu tenho massas de ar seca e causa um extremo ambiente seco naquela região, tá? Porém, isso acontece na região nordeste, não acontece na região sudeste. Show? Então, questão correta aí, galera, é a letra D, né? A 1 e a 4, somando 5. Show? Bom, galera, vamos finalizando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!